Psicologia em Foco. O Psicologia em Foco é uma programação do projeto de valorização, chamamos de valorização da profissão. O Psicologia em Foco agora foi encampado pelo nono Corep. Merece uma palavrinha que o Corep é parte do Congresso Nacional da Psicologia. Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu me orgulho muito disso, que a nossa profissão tem um congresso da psicologia, não é um congresso de psicologia. Então, esse congresso, ele inicia pelos eventos preparatórios, que é o que nós estamos nele, ou seja, o Psicologia em Foco agora é evento preparatório para o que nós vamos realizar no início do ano que vem os congressos regionais em diversas cidades do interior do estado. Posteriormente faremos o congresso regional aqui em Belo Horizonte, com os delegados vindos das cidades do interior. E em agosto, julho deve ser, fazemos o congresso nacional com as delegações de todos os estados. Ou seja, esses congressos vão votar as orientações, as decisões, as propostas políticas. Para quê? Para as chapas que serão eleitas em 27 de agosto do ano que vem. Ou seja, nós estamos preparando uma eleição que vamos fazer ano que vem, com os eventos onde nós vamos ter propostas políticas para a nossa profissão. Então, o Psicologia em Foco, como eu disse, foi encampado pelo Corep, que é parte, que é um degrau do Congresso Nacional da Psicologia. Hoje, a nossa mesa, como vocês viram, é refletindo sobre o discurso de ódio, limites da liberdade de expressão, impactos subjetivos e direitos humanos. Nós vamos ter como palestrante o Jacques Artman, que é psicólogo pelo UFMG, especializado em saúde mental pela SMIG e em psiquiatria social pela Escola Nacional de Saúde Pública, mestrado em psicologia pelo UFMG. Atualmente ele é professor da FUMEC e exerce atividade clínica de orientação lacaniana. O Zé Luiz. E o professor José Luiz Quadro de Magalhães. O professor José Luiz é graduado em Direito pelo UFMG, graduado em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy II, mestrado em Direito pelo UFMG, doutorado em Direito pela mesma UFMG, atualmente é professor titular da PUC, professor associado da UFMG e professor da Faculdade de Direito de Santo Agostinho, em Montes Claros. É coordenador regional, região Sudeste Brasil, da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Foi professor visitante no mestrado de Filosofia da Universidade Livre de Bogotá, do doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Direito da Universidade de Havana, Cuba, e pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México. Eu estaria na coordenação da mesa, Milton Bicário, sou psicólogo clínico individual de grupos e família, graduado em Filosofia pelo UFMG, especialista em Filosofia pelo UFOP, mestre em Filosofia pelo UFMG, fundador do CESIG, membro docente da Fundação Gregório Berengli, Instituto Félix Catarrino. Boa noite. Eu passo a palavra para Jacques Artman, que vai ter em torno de 20 minutos. A gente não é assim, né? Também sem muito rigor. Você acha que isso é um tempo razoável para você? Não, tá certo. Então a gente pode estender um pouco mais, um pouco menos. Depois da fala dos dois, nós vamos ter um tempo para que vocês, né? Pode pegar o caderninho de vocês, a folha, anotando as coisinhas. Quando fui professor, eu sempre fazia isso. Minha prova final era a folhinha do lado, assim, você vai anotando suas coisinhas. A prova, você vai redigir um texto com o que você tem das coisinhas aí que você foi amealhando. Assim, a gente pode preparar uma participação importante ao final da fala dos dois. Professor Jacques Artman. Obrigado, Milton. Saúdo a todos. Parabenizo o Conselho pela retomada já de muitas edições de Psicologia em Foco, né? E eu acho que
que eu estou aqui porque eu participei de um programa de rádio que o CRP mantém na Rádio Confidência, com esse mesmo tema. A Maritza, não sei se vocês conhecem, que é conselheira, ela me indicou, e diante de um convite da Maritza, não se pode dizer não. É o Uruguai é danada, né? Então eu estou dizendo isso porque eu não, e quando eles foram trazer para cá também o tema, eu me convidaram. Porque eu não sou um especialista da área, né? Não é um tema, né, que eu venho pesquisando há muito tempo. É mais, eu vou fazer aqui eu resolvi, achei melhor escrever, né, para não me perder, até porque não é um tema que eu tenho tanta familiaridade assim. Então a minha ideia é de poder contribuir com essa discussão tão quente, né, e tão atual. E eu fui buscar no espelho, né, o que esse tema me toca, e eu, a princípio, encontrei a minha própria condição judaica. Eu sou filho de judeus, né? Meu pai veio da Romênia, não exatamente para escapar do nazismo, mas ele chegou aqui em 1933 para ele e os irmãos, eles foram tocados, né, pela Revolução Russa, então eles vieram, ele tinha 13 irmãos, cada um foi para um país para levar à luz o comunismo da época, né, que as pessoas acreditavam firmemente como uma promessa de felicidade. A minha mãe já nascida no Brasil, mas ela é filha de judeus turcos. Então tem uma mistura aí doida. E essa minha condição judaica traz para mim imediatamente essa dimensão do ódio, né? Principalmente em função do acontecimento do Holocausto na Segunda Guerra. E eu herdei isso de várias formas, né? Herdei isso na minha distância, né, dos alemães. Até hoje eu falo, não vou em Berlim, para quê? Não quero ir lá. Coisas que às vezes nos pegam, né, sem a gente entender exatamente por quê. Uma coisa que eu consegui entender do meu inconsciente coletivo, não sou junguiano, mas acho que Jung dá algumas contribuições interessantes. Entendi do meu inconsciente coletivo, porque desde sempre eu não suportava ficar em filas. Acho que ninguém gosta, né? Mas, tem gente que gosta, tem gente que gosta. Eu não suportava ficar em filas, e aí eu descobri assistindo o filme do cineasta francês, Claude, esqueci o sobrenome dele, que é sobre Shoah, que é sobre a Segunda Guerra. E aí me deu um mal-estar muito grande ver como que os judeus ficavam na fila, né? Ok, não sabiam, mas de qualquer maneira aquilo é que... E foi interessante que ele também fala que para ele, era um judeu francês, isso também era um ponto de incômodo, né? Que é essa identificação por essa via da fila para a morte. Então eu parto daí, porque aí eu consigo localizar alguma coisa dessa dimensão do ódio, quer dizer, muito mais na posição de vítima, né, do ódio, do que certamente de um sujeito que odeia, embora eu não vou contar para vocês aqui as minhas mazelas nos momentos em que eu senti ódio, né? Mas certamente é uma experiência que todos, não sei se eu posso afirmar todos, mas é uma experiência que o humano vive. Então, a minha condição judaica, em que uma insígnia, uma marca de uma cultura específica me constitui, apesar de mim mesmo, apesar do eu mesmo,
constitui o eu e o mim, numa posição oriunda do outro. No nosso tema de hoje, posso dizer que o ódio me é familiar, apesar de, como afirma Freud, traz em si o familiar e, primeiramente, o seu avesso antitético, o estranho. Estranho porque é familiar. Estranho porque em mim, não sei se posso dizer nos judeus, o estranho ódio interroga a sua origem, que é sempre o ódio, principalmente o ódio de massa, né? Nos coloca perplexos diante de por quê, né? São seres humanos, por que esse ódio todo, por que essa aniquilação, por que essa eliminação? Só uma pergunta, somos todos psicólogos, à exceção do Luiz? Somos todos psicólogos? Estudando, já é psicólogo. Eu falo para meus alunos, o desejo de psicólogo já está colocado, né? A diferença é o tempo de formação, né? Mas, às vezes, o desejo de psicólogo do estudante está mais potente do que muita gente famosa formada. Então, só para dizer, porque eu vou trazer uma reflexão que é do nosso campo, né? Que é do campo da psicologia. A minha ideia, até porque sabia que o Luiz é do campo do direito, é de poder falar um pouco mais de referência da nossa área. Então, o ódio interroga a sua origem. Por que o ódio? A mais próxima explicação da origem do ódio em massa, que foi a Segunda Guerra Mundial, busca descrever esse ódio, mas a gente sempre fica com a sensação de que essas explicações são insuficientes. Seria Hitler o vingador daqueles que mataram o próprio Deus de São Paulo? Já se foi buscar, inclusive, na biografia de Hitler, um determinante mais consistente. Um senhorio judeu, que a família dele alugava uma casa de um judeu, que teria sido cruel com seu pai. Seria isso. Uma mãe judia e prostituta, tudo suposições. Ou em causas econômicas e higienistas. Então sempre se levanta, diante da pergunta por que o ódio, se levanta um monte de determinantes. Mas parece que a gente sempre fica com a dimensão de uma certa insuficiência. A perplexidade diante das violências de ódio, consequência extrema do discurso de ódio, aponta talvez para uma condição estrutural do humano: a luta pelo pertencimento ao campo do outro. De novo aqui um dado biográfico. Lembro aqui a frase de meu pai, que está grafada no seu túmulo. Ele era metido de vez em quando a escrever umas frases, a gente recolheu algumas e escolheu excluir essa para colocar no túmulo dele, que é a seguinte: eu não me sinto estrangeiro em país algum, eu já nasci estrangeiro. Olha que frase esquisita do velho Moisés. Quer dizer, que sentido tem isso? Ele falava que era o seguinte: a despeito da localização de fronteira confusa quando ele nasceu, ele falou que nasceu na Bielorrússia, no dia seguinte estava na Romênia, um mês depois era Bessarábia, era uma confusão ali a Europa Oriental do início do século XX. Mas ele está dizendo do não pertencimento a uma identidade, cultura, país, povo, raça, sexo, etc. Esse não pertencimento está corretíssimo, seria uma condição prévia, né? Nós todos nascemos estrangeiros, num certo sentido. Portanto, pode-se pensar que o não pertencimento pode indicar uma posição estrutural de origem, que a cultura se encarrega de retirar. Tá? Essa é uma primeira reflexão. Nascemos estrangeiros e somos lançados em função dessa lógica do pertencimento ao campo do outro, ao pertencimento a uma referência qualquer. Só para colocar, meu pai era um filósofo? Não. Me parece que ele pagou o preço pela sua estrangeirice. Mas isso é questão dele. Então vamos lá, mudando um pouco de foco, uma incursão no campo da psicologia social, que indica dois termos que eu trago aqui para a nossa reflexão.
Um termo é a subjetividade e outro é o território. Eu uso aqui uma referência do José Leon Kronik, que é um psicólogo da USP. Kroschik. Para Kroschik, a subjetividade não é somente fruto das circunstâncias atuais sociais, embora estas sejam fundamentais, mas também de um projeto histórico, implícito no desenvolvimento de uma civilização, de um povo, de uma cultura. Então, primeiro, essa discussão. A subjetividade é um conceito central na psicologia social, mas muitas vezes mal construído, né? É daí que eu quero partir. Então, a subjetividade não é somente fruto das circunstâncias sociais, mas isso não se pode deixar de lado. A individuação só pode ocorrer através de um projeto coletivo que permite a individualização, a diferenciação. Marcamos esse ponto da diferença. Por isso, a função da cultura é a de socializar para individuar. A subjetividade assim define-se por um terreno interno que se opõe ao mundo externo, mas que só pode surgir deste. A subjetividade se desenvolve pela interiorização da cultura, que permite expressar os anseios individuais e criticar a própria cultura que permitiu sua formação. Nesse processo, a subjetividade deve ser alvo daqueles que lutam contra ódios. Aí já estou me referindo à própria posição ética do nosso CRP, né? que tem essa posição de militância contra o ódio. Mais do que isso, eu estou dizendo que a subjetividade deve ser um alvo. Ou no caso, o movimento de luta antimanicomial, que eu faço parte desde o seu início, a gente sempre soube que era preciso intervir na cultura. Nós não íamos conseguir muita coisa se não houvesse uma intervenção na subjetividade da cultura em relação ao que pode o outro. Então, nesse processo é que a subjetividade deve ser alvo daqueles que lutam contra ódios na perspectiva de abrir novos processos de subjetivação, o que demonstra que não se trata de tarefa fácil. Temos então terreno para o desenvolvimento de um mal-estar. O desmoronamento das referências culturais que constituem o eu. Estou dizendo assim, nossa militância ela tem que ser produtora de mal-estar, porque ela pode produzir um desmoronamento das referências culturais que constituem o eu. Ela pode abrir o campo da interrogação do sujeito sobre o si mesmo, falando já dessa divisão que os caras trazem entre o eu e o mim. Há hoje em dia, podemos afirmar, um processo de desreferencialização simbólica e de desterritorialização que produzem os efeitos mais diversos. Podemos afirmar? A gente trabalha um pouco com essa lógica, né, na psicologia social contemporânea, né? A contemporaneidade traz referências, mas traz um desmoronamento das tradições. Principalmente quais? Família, pátria, trabalho, religião, história, né? Talvez os índices desse processo de desmoronamento possam ser centralizados nos aspectos da economia e do gênero, ou se preferir, do sexo. Então são dois indicadores desse desmoronamento que eu estou recolhendo aqui para trazer. Quer dizer, a extrema mobilidade social para cima e para baixo na classificação de renda e a disseminação da condição pós-gênero trazem novidades contemporâneas que nos interessam de perto, interessam muito aos psicólogos. Além de outros motivos, pelo mal-estar que provocam e pelo excesso de gosto que engendram. Nos interessa também porque o psicólogo, a gente já sabe disso, ele deve se afastar, igual o Diabo Forte da Cruz, da perspectiva moralista ou moralizante.
Então, essa é a discussão sobre a subjetividade. Vamos ao outro termo, o território. Quem gosta do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou do SUAS, certamente já ouviu falar desse conceito. O território, na geografia de Milton Santos, é sempre um campo de atuação, de expressão de poder público, privado, governamental, não governamental e, sobretudo, populacional. Cada território tem uma determinada área, uma população e uma instância de poder. Aqui nós vamos lembrar, só rapidamente, do Foucault. O Foucault vai localizar no poder, no biopoder, do poder sobre os corpos, como uma dimensão central da governamentalidade. Então, o território é o lugar onde construímos a história a partir de nossas ações coletivas e individuais. Pode-se dizer que o território é fixo e dinâmico, sendo os sujeitos anexados a ele, como diz Célio Garcia. Pode-se afirmar que o território comporta um campo de contradições, a partir da sua acomodação, transformação. Deleuze preferiria a adição dos contrários, em vez de contradição. Fluxo incessante de um caos imanente. Mas, de qualquer maneira, o território é o locus onde a subjetividade se materializa e evidencia seu campo de diferenciação. Não sei se vou conseguir, talvez, no debate a gente possa amarrar isso. Vamos, que a gente vai mudar agora de território de novo. Nós vamos agora para a psicanálise. Desculpa aí. Vamos agora para o outro território da psicanálise, que coloca em cena a dimensão da diferença como elemento de estrutura que produz um efeito que nos interessa. O chamado, Freud assim nomeou, o narcisismo das pequenas diferenças. Assim como no raciocínio entre coletivo e individual, podemos lançar mão do laço indissolúvel entre o eu e o outro, entre o sujeito e a linguagem. Se para me diferenciar preciso antes pertencer a uma ordem, a uma subjetividade, a um território, por que a diferença pode ter esse estatuto de porquê? É uma pergunta, né? Por que a diferença tem que ter esse estatuto de ter que ser eliminada num contexto de ódio? Que a rigor é o que o ódio visa, a eliminação. Né? Isso nos preocupa profundamente, né? Porque a configuração de uma igualdade absoluta, de um pensamento único, é o fermento do fascismo. Então, na psicanálise, a gente trabalha também muito com essa lógica, não exatamente da igualdade, que realmente já ficou em desuso, né? Não se trata mais de igualdade, né? De apagamento das diferenças, né? Mas no campo do direito, igualdade de direitos, né? Mas não de identidades. Vou citar aqui agora Reino e Endo, que são psicólogos da USP, que vão propor que não se trata de repetir até a eternidade os clichês viva a diferença, o respeito ao próximo, todas as variações comerciais do mandamento religioso, amarra ao próximo como a ti mesmo. Tão comuns hoje em dia, não se trata disso. Na verdade, a aceitação imediata da alteridade é freudianamente impossível. Há uma série de obstáculos que se opõem ao reconhecimento do outro. Nesse sentido, e antes, a questão que devemos responder é por que a alteridade é vivida como uma ameaça. E uma resposta possível está nessa oposição entre narcisismo e diferença. A diferença trazida pela anatomia coloca em xeque a projeção corporal narcísica. Já não é mais possível sustentar a fantasia de que todos os corpos são dotados de fala. Então, uma dimensão traumática
da infância para Freud seria exatamente essa. O sujeito se deparar com a diferença. Dotado de quê? Infância dotada de quê? De que todos os seres humanos dotados de uma diferença. Quer dizer, a criança ela vai se deparar com uma diferença radical, porque tanto a menina quanto o menino, segundo Freud, no campo da psicanálise, vão trabalhar com a primazia do falo. Todos os seres humanos seriam dotados desse pequeno objeto. Então, o encontro com a diferença ele é traumático. O que significa que já não é mais possível ter uma projeção plena do próprio corpo e do corpo do outro. Ou falta algo em meu corpo, ou pode ser que eu venha a perder algo, que é a lógica da castração, o complexo de castração. Não sei se vocês gostam dessa temática. Em suma, o reconhecimento da diferença sexual abala fortemente os contornos da imagem corporal. Um dos nomes do narcisismo. Os contornos da imagem corporal. Eu estou dizendo isso porque, quando eu digo que é novidade para nós prestarmos atenção nessa desconstrução das relações de gênero, das identidades de gênero, né? É porque a própria psicanálise ela tem que se atualizar, né? Eu já dizia isso, se a psicanálise não der provas da sua potência, da sua capacidade de investigação, de teorização, ela vai para a estante de filosofia, né? Se ela deixar de ser uma clínica, né? Ela vai lá para a estante de filosofia. Nesse contexto, em diversos momentos, da pena de Freud, o narcisismo vai marcar o polo de oposição ao reconhecimento da diferença, aquilo que resiste ao outro. Este suposto amor a si mesmo, narcisismo, é de tal modo rígido e conservador que qualquer desvio trazido pelo outro é visto como uma afronta e o faz entrar em guerra contra qualquer sombra de divergência. Como se dissesse, tudo que de mim difere me ameaça. O reconhecimento do diferente se opõe ao narcisismo. E para que o outro seja reconhecido como tal, há de ocorrer necessariamente uma mudança psíquica. Nós vemos aí a enorme dificuldade que nós temos no nosso tempo, né? Porque nós estamos numa época, como diz o Jair Ferreira dos Santos, a massa fria com Narciso no trono. Nunca há um acesso à alteridade que não passe por alterações do psiquismo e, consequentemente, da imagem corporal. Contudo, não só a diferença sexual ameaça a integridade narcísica do eu, como qualquer diferença parece ameaçada. Nas antipatias e aversões não disfarçadas de que é Freud para com estranhos que se acham próximos, podemos reconhecer a expressão de um amor a si próprio, um narcisismo que se empenha na afirmação de si e se comporta como se a ocorrência de um desvio em relação a seus desenvolvimentos individuais acarretasse uma crítica deles e uma exortação a modificá-los. Terminando já, o estranho, o medo e o ódio. O estranho, o medo do estranho e o ódio ao estranho, o outro, a alteridade, a cultura, nos é familiar. Já vivemos esse encontro forçado para dentro do campo da diferença, simbolizado pela linguagem, pela língua materna, que produziu as perdas necessárias para que pudéssemos existir. Mas além da existência, algo insiste, as pequenas diferenças. Vou voltar aqui, vocês já conhecem, mas vou ler assim mesmo, me pareceu um bom fechamento, que é a parábola do Schopenhauer sobre os porcos espinho. Em um gelado dia de inverno, os membros da sociedade de porcos espinhos se juntaram para obter calor e não morrer de frio. Mas logo sentiram os espinhos dos outros e tiveram de tomar distância. Quando a necessidade de aquecerem-se o fez voltarem a juntar-se, se repetiu aquele segundo mal,
e assim se viram levados e trazidos entre ambas as desgraças, até que encontraram um distanciamento moderado, que lhes permita passar o melhor possível. Schopenhauer, 1851. Então, na perspectiva da psicanálise, quer dizer, não há saída, né? O que nos resta é encontrar um laço possível, encontrar